Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Suelen. Nessa aula a gente vai conversar a respeito desse livro que se chama Feminismo, da Márcia Tiburi. O nome dele é Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos. Então, nessa gravação a gente vai conversar um pouco sobre cada capítulo, tudo bem? Bom, para quem não conhece, né, essa fotinho que está aqui é da Márcia Tiburi. E ela é autora de obras muito importantes, né, para o cenário crítico contemporâneo da filosofia e da política e do feminismo brasileiro. Ela escreveu diversas obras e aqui a gente vai conversar um pouco sobre o livro Feminismo em Comum, tá? Bom, essa é a capa do livro, né? Feminismo em Comum para Todas, Todes e Todos. É um livro, como vocês podem ver aqui, ele é bem pequenininho, né? Só que ele tem 17 capítulos. No entanto, são capítulos bem curtinhos. Desculpa. Os capítulos têm de 2 a 6 páginas, assim, no máximo. E a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui também. Certo? Bom, então, já falando do primeiro capítulo, que se chama Feminismo Já, é um capítulo onde a autora começa apresentando o livro e o capítulo, né, dizendo o quanto a palavra feminismo pode ser tanto odiada quanto amada na mesma proporção, a depender de como ela é aplicada no contexto, certo? E aí, em seguida, ela já propõe uma questão que é: por que a gente... por que tem tanta gente que odeia o feminismo e, ao mesmo tempo, por que tem tanta gente que deposita todas as fichas no feminismo? Então, essa questão é um pouco introdutória, né, para que ela vai destrinchar durante os próximos capítulos. E daí ela sugere que o feminismo seja tirado dessas polêmicas, né, para que a gente possa enfrentá-lo como uma potência transformadora, né, como o feminismo possa ser um instrumento de transformação da sociedade, né? Isso está no capítulo 1. Já o capítulo 2, que se chama Pensar o Feminismo, ela justamente propõe que a gente pare e pense sobre esse termo, né? E aí, o ponto de partida dessa sugestão de pensar o feminismo que ela coloca é para que a gente pense o feminismo a partir da prática. Ou seja, é importante que a gente se pergunte aonde, afinal, nos levará o feminismo, né? E aí ela afirma que o feminismo nos leva à luta pelos direitos de todas, todes e todos. Esse todes que aparece já aqui também no nome do livro, né, vocês podem ver aqui, é uma discussão, né, relativamente faz pouco tempo que essa discussão sobre o gênero neutro, né, que são sobre a comunidade de pessoas que não se identificam nem como mulher e nem como homem. E aí elas buscam gêneros neutros para se representarem. E aí o feminismo, inclusive, ele vai dar brecha para que a gente possa criar esse novo espaço, né? Das pessoas que não se identificam nem com um gênero e com outro. Então, isso já está posto desde do título do livro, né? Então, voltando aqui para o capítulo Pensar o Feminismo, ela explica, né? Por que ela diz todas? Diz todas porque quem leva essa luta adiante, né? A luta do feminismo, são as mulheres. E todes, porque o feminismo liberou as pessoas para se identificarem não somente como mulheres ou como homens, e abriu espaço, né, para que outras expressões de gênero e de sexualidade possam existir. E essa
E essa possibilidade de expressão ela foi dada através do feminismo, né? Bom, indo agora para o capítulo 3, que se chama Somos Todas Trabalhadoras, é um capítulo que fala que nós não podemos pensar em feminismo sem pensar nessa questão do trabalho, né? E aí ela propõe que a gente comece pensando sobre essa questão do trabalho, que é um verdadeiro problema de gênero. Por quê, né? Porque afinal foram as mulheres, sobretudo as feministas, que tiveram consciência, né, dessa condição feminista, as que conseguiram transformar em tema de análise o trabalho das mulheres. Como assim, né? Ela dá alguns exemplos aqui de estrutura mesmo, que desde que a menina nasce, ela está condenada ao trabalho de servidão, né? Elas trabalham para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus maridos, depois para os seus filhos, mesmo ainda tendo um trabalho fora de casa. Então, a maior parte dessas mulheres, elas trabalham mais que os homens, porque elas trabalham fora e elas trabalham dentro de casa também. Isso faz com que elas acumulem trabalho, que é um trabalho fora de casa remunerado, mas que dentro de casa não é remunerado. E aí, tudo isso sem mencionar a questão da escravidão psicológica, emocional, que as mulheres têm em relação aos homens, né, do seu próprio convívio. Então, por isso que ela levanta esse capítulo, né? Somos todas trabalhadoras, que em seguida ela vai destrinchar nos próximos capítulos, tá? O capítulo 4, por exemplo, que se chama Autocrítica, o feminismo para além do medo e da moda. O que isso quer dizer, né? Então, é um capítulo que vai da página 25 até a 29, e diz assim, que é importante compreender o feminismo com mais cuidado e delicadeza. É preciso começar por uma autocrítica. E aí, em seguida, ela vai elencar vários pontos para que a gente consiga fazer essa autoanálise, né? Essa autocrítica, que é olhar para a gente mesmo. Então, ela levanta algumas questões que são importante pensar sobre o que é o feminismo para cada um de nós, porque somos diferentes, certo? E aí, é importante pensar também o que nós desejamos do feminismo e por que amamos ou odiamos o feminismo. E a gente pode transformar o mundo a partir do feminismo? São questões que ela vai colocando para que a gente não responda agora, mas que a gente pelo menos se coloque nesse exercício de reflexão, né? Em seguida, precisamos perguntar se a gente realmente precisa do feminismo, né? E aí outra questão é, por que certo feminismo entra na moda e é tão bem aceito pelo capitalismo, e por que o outro feminismo dá medo e é rejeitado pelo capitalismo? A gente pode ter exemplos disso nessa questão juntando o capitalismo, né? A gente pode pensar nisso em várias marcas, sei lá, da moda, por exemplo, que usa a pauta do feminismo para vender seus produtos, né? Seus produtos de roupa, seus produtos de beleza, falando sobre o empoderamento da mulher e isso e aquilo. Ou seja, é o capitalismo se apropriando de uma ideia do feminismo para fazer o que ele faz, que é vender. Então, para certos grupos estruturais da nossa sociedade, o feminismo é importante, né? Ele é rentável, mas por outro lado, ele é rejeitado e ele dá medo e ele não é bem aceito pelo capitalismo justamente porque ele não vende. Então é importante a gente pensar nessas questões. Em seguida, a gente vai para o capítulo 5, que se chama O Feminismo é o Contrário da Solidão. É um capítulo que vai da página 31 até a 38, e ele fala que nosso feminismo ele não nasce em nós, ele não começa com a gente, né? Ele é uma herança
das nossas mães, vós e bisavós. E o feminismo ele vem para nos ajudar a ver que somos irmãs umas das outras, né? Esse conceito de irmã, ele é muito interessante porque a gente sabe que dentro desse contexto social, as mulheres elas foram criadas para serem competidoras umas das outras, brigarem umas com as outras. E aí o feminismo vem e reverte essa história, dizendo que não, que a ideia não é que a gente se aparte, muito pelo contrário, o feminismo é o contrário da solidão, então ele tá aqui para nos unir, na verdade, né? Então, nesse capítulo, a autora vai relatar várias passagens da própria vida dela que são relacionadas à história da mãe dela, da avó dela, ambas vós e mãe que sofreram por violência de seus maridos, né, de seus irmãos, que são coisas que a gente já tinha tocado nos capítulos anteriores, né, que é dizer o quanto há uma opressão masculina em relação às mulheres, né, que é uma coisa de estrutura mesmo. Bom, falando nisso, né, dessa opressão masculina, o próximo capítulo, que é o capítulo 6, que se chama Da Misoginia ao Diálogo, ele é um capítulo um pouco maior, ele vai da página 39 até 46, ele vai falar justamente sobre esse ponto, né, essa questão da misoginia. O que é a misoginia afinal, né? Então, o livro explica que a misoginia é um discurso de ódio com violência física e verbal contra as mulheres, né? Inclusive, ela começa dizendo que o seu próprio avô era misógino. Então, é uma coisa que vai passando de geração em geração, é estrutural, realmente. Então, essa violência toda, ela foi criada para quê? Para abalar a relação entre as mulheres, que é o que eu tinha acabado de dizer no capítulo anterior. A misoginia, ela também é um acordo, né? Uma estrutura entre os homens para que as mulheres se separem. E aí está imbuído de ódio, de agressão, tudo isso relacionado sempre às mulheres, né? E aí o feminismo é uma espécie de agulha, né? Que vai furar essa lógica, né? Da misoginia, né? E o diálogo é um movimento entre as partes diferentes, ou seja, uma das coisas que podem furar essa bolha, né? É o feminismo. O que pressupõe o feminismo? O diálogo, né? Que é o contrário da misoginia. A misoginia não tem esse espaço do diálogo. Ela é o ódio gratuito em relação à mulher, né? E aí, em seguida, a gente vai aqui para o capítulo 7, que vai falar do que se chama O Feminismo e o Feminino, né? Esse capítulo começa dizendo que tudo que nós sabemos pelas mulheres, primeiramente foi contado pelos homens. Então, novamente, a gente volta à estrutura, né? Estrutura patriarcal dos homens, que eles sempre estavam no espaço de poder, portanto, eles que descreviam, pintavam e diziam como eram as mulheres, né? Então, o feminino, inclusive, foi um termo usado pelos homens para demarcar um limite entre a mulher e a negatividade. Esse termo ele foi usado por filósofos e poetas para quando queriam ressaltar características positivas nas mulheres. Aí eles colocavam elas como esse feminino, né? Só que há um abismo entre o feminino e o feminismo. O termo feminismo ele é maltratado e o termo feminino é um elogio. Claro, o que eu estou dizendo é tudo sob o ponto de vista do homem, né? Do patriarcado. Bom, o capítulo seguinte, que é o capítulo 8, ele se chama Lugar de Fala e Lugar de Escuta. Feminismo, Diálogo como Encontro das Lutas. É um capítulo... Ele vai da página 53 até 58, e nesse capítulo a autora começa definindo o que é esse termo luta. Então, segundo ela, Márcia Tiburi, né,
A luta é uma ação que está ligada à vida e que nos anima, que nos inspira, que nos instiga, que nos movimenta, né? E em seguida, ela coloca que as feministas são seres em luta e que é preciso desconstruir tudo o que o patriarcado criou sobre as mulheres. Novamente, retoma a ideia de que foi o homem que construiu o pensamento sobre a mulher, foi o homem que descreveu a mulher. E é preciso que nós, mulheres, possamos falar sobre a gente mesma, né? Sobre quem somos, sobre o que somos, sobre o que gostamos, o que fazemos, enfim. E aí tem um tópico nesse capítulo que se chama justamente lugar de fala. Que quem acompanhou a aula passada e leu o livro da Djamila Ribeiro, como foi proposto, já está mais familiarizado com esse termo, né? Uma coisa interessante agora é que nós vamos ver um ponto de vista de uma mulher branca, né? Em relação a um tema que a gente já teve contato, né? Que foi através da Djamila Ribeiro, que é uma mulher também filósofa e preta. Bom, além disso, nesse capítulo a autora vai colocar uma outra questão que é o lugar de escuta. Esse lugar de escuta ele não foi não teve um espaço bastante abrangente no livro da Djamila Ribeiro, e nesse livro aqui, Feminismo em Comum, a gente vai falar um pouco melhor sobre ele, certo? Mas vamos começar aqui então pelo que é o lugar de fala, vamos retomar essa ideia. Nesse capítulo, a autora vai colocar a fala como uma expressão e uma autoexpressão dentro do contexto de poder, ou seja, quem fala está com poder. Quando lutamos pelo lugar de fala, a gente está lutando pelo lugar de todos, a gente está lutando pelos direitos. Não quer dizer que a gente está lutando por causas particulares, entende? A gente está sendo porta-voz de uma comunidade. E aí, em seguida, vem o lugar de escuta dentro desse tópico, né? É justamente pensar que um lugar de fala, ele prevê, ele pede um lugar de escuta, né? E quem tem o privilégio do poder de fala precisa experimentar também esse lugar de escuta. Então, por enquanto, se a gente pensar nessa questão do patriarcado, quem tem esse poder do lugar de fala é o homem, certo? Aqui a gente vai pegar um estereótipo do homem branco, que em geral é o homem que está acima, que é o homem que está no poder, né? Ele precisa experimentar esse lugar de escuta. Os poderosos não escutam quem não tem poder. Percebe isso? Os patrões não escutam os empregados, os capitalistas, eles não escutam os trabalhadores, os homens não escutam as mulheres, os heterossexuais não escutam os normativos, os brancos não escutam os negros, os opressores não escutam os oprimidos. E por aí em diante, a autora começa a destacar o homem branco como uma metáfora dessa pessoa falante, né, que tem o poder e que representa essa soberania, né, do patriarcado e que tem esse lugar de fala que aqui é considerado um lugar de poder. Seguida no capítulo 9, que se chama Ideologia Patriarcal, que é justamente isso, da gente pensar desse homem no poder, é um capítulo um pouco maior, que ele vai da página 59 até 72. E nesse capítulo, a Márcia Tiburi, ela começa definindo, então, o que é o tal do patriarcado que a gente está comentando, né? E aqui diz assim, um trecho do livro que eu grifei aqui para vocês, sobre a explicação do patriarcado, diz assim: patriarcado representa a estrutura que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem para que o sistema seja mantido. Vou repetir. Patriarcado representa a estrutura
que organiza a sociedade, favorecendo uns e obrigando outros a se submeterem para que o sistema seja mantido. Entende? Por que eles querem que o sistema seja mantido? Porque é bom para eles, né? Continuar no poder. Então, sendo assim, a lógica é que o patriarcado não vai dar espaço para que o feminismo aconteça. Entende? Eles não vão sair do poder para o feminismo acontecer. Isso não vai acontecer. Porque se isso acontecesse, a estrutura não seria mais do patriarcado. Entende? O poder estar com eles. E as mulheres, elas sempre são as trabalhadoras que recebem a menor remuneração, e as mulheres negras raramente chegam nos cargos mais valorizados em seus trabalhos. Cargos de chefia, cargos de gerência, cargos de administração, cargos de diretoria. Enfim, o surgimento do feminismo é para que para justamente a desmontagem desse patriarcado. O patriarcado que aqui é colocado como um sistema de injustiça. É injusto, né? Os homens estarem no poder e as mulheres não. Cadê a igualdade? Não há. E aí, em seguida, no capítulo 10, que se chama Direito de Ser Quem Se É, que vai da página 73 até 77, a autora vai dizer que o feminismo é uma luta de direito de ser quem se é. Então, pessoas chamadas de mulheres, elas não eram reconhecidas como seres humanos. E, em muitos casos, não tinham direito à cidadania. Então, esse capítulo ele vai dizer justamente sobre isso. Como que uma mulher não é considerada gente, né? Ser humano. Então, é importante que as pessoas tenham o direito de poder existir. Basicamente, esse capítulo vai dizer sobre isso, certo? Aí o próximo capítulo, que é o 11, e se chama Mulheres Feministas, o Problema da Identidade. É um capítulo que vai da página 79 até a página 90 e apresenta as mulheres como uma multidão de gente, né, que não pode se tornar quem eram, porque foram educadas para servir homens e sem esperar nada em troca. Então, exemplos de mulheres exploradas enquanto mães, domésticas, trabalhadoras do comércio, como prostitutas, e essa exploração da mulher também está nas imagens e figuras, como se fossem mercadorias, figuras e imagens produzidas pelos homens, né? Para deixar bem claro. Hoje em dia as mulheres reivindicam esse direito ao próprio corpo, como a própria luta pelo aborto, por exemplo. Percebem que toda vez que aparece essa pauta sobre o aborto, são homens que ficam dizendo o que pode e o que não pode, sendo que o corpo é das mulheres, ou seja, a gente já transcendeu esse momento de que mulher não era nem considerada gente, a gente está em outro momento onde as mulheres estão se organizando enquanto grupos feministas, por exemplo, já estão ocupando espaços de poder em diversos lugares, e ainda assim é o homem que está colocando regras para essas mulheres e para os corpos delas. Vocês percebem isso? Então aqui nesse ponto está falando justamente sobre isso. Hoje em dia as mulheres, só recapitulando, né? Hoje em dia as mulheres reivindicam o poder do próprio corpo com a própria luta pelo aborto, por exemplo, que foi o que eu acabei de dizer. E sobre a questão da identidade, primeiro, o feminismo ele foi usado como negativo. Por quê? Sob o ponto de vista do patriarcado, né? Ou seja, sob o ponto de vista desse homem branco. O termo mulher, ele sempre foi aplicado como algo negativo. As feministas negras, a partir de Alice Walker, que é uma importante escritora negra norte-americana, elas começaram a usar o termo de, ao invés de feminista, usar o termo de mulherista, que era um termo positivo e ao mesmo tempo revolucionário, que diferente do feminista,
que era usado para depreciação das mulheres, ou seja, para colocar a mulher num lado negativo, o mulherista era um elogio. O mulherismo era sobre a força e o poder das mulheres. Bom, aqui uma notinha para vocês, que inclusive está no livro. O nome mulher vem de mulier, que deriva de moles, que em latim significa mole. Então, o significado semântico da mulher é mole. E daí o termo feminismo, que vem de feminino, fides, minus, em latim, significa com menos fé. Então, pensa, isso tudo foi criado por homens, né? Então, se mulher significa mole, e se feminismo significa pessoa sem fé, com menos fé, então a junção de tudo isso, né, uma mulher feminista, é uma coisa que, nesse olhar patriarcado, justamente era uma coisa que não prestava, né? Era uma coisa ligada a algo ruim. Bom, aí no capítulo 12, que se chama As Potências do Feminismo, da Ético-Política, a Poético-Política, a autora vai falar, basicamente, ela vai apresentar a necessidade das mulheres falarem sobre si mesmas, né? Retomando isso que eu acabei de dizer, que até então eram homens que estavam dizendo quem eram as mulheres e como eram as mulheres. Então, no capítulo 12, a Márcia Tiburi vai falar, né, da importância das mulheres dizerem sobre elas mesmas, delas se descreverem, delas se desenharem, né, delas se representarem na literatura, em desenhos, em figuras, pinturas, né? E é importante que a gente se pergunte se esse olhar feminino sobre as mulheres está carregado ou não de machismo, porque a gente sabe que o olhar do patriarcado está carregado de machismo, e o nosso também está. Como que a gente se descreve? Então, um pouco o resumo desse capítulo, certo? E aí, em seguida, no capítulo 13, que se chama Ser Feminista, Relatar a Si Mesma, é justamente a continuidade desse pensamento do capítulo 12 que eu acabei de dizer, né? A autora, ela vai começar esse capítulo dizendo sobre como ela se tornou feminista, por exemplo, né? Então, ela vai estar narrando algo sobre ela mesma. No caso dela, ela diz que ela foi se tornando feminista a partir dos estudos de filosofia. Ela é filósofa. E ela demorou muito para se colocar como feminista, mas ela viu a necessidade de se colocar como feminista, né? E assim como outras mulheres também, como eu disse, ela tinha medo, né? Porque essa palavra era muito carregada de radicalismo. Como eu disse até agora, né? Tudo que era feminista era atrelado a coisas ruins. Então isso dava medo até para uma mulher branca que teve acesso a estudos se dizer feminista. Olha que loucura. Então, ela termina esse capítulo dizendo que o feminismo ainda é um processo em desenvolvimento e ele nos dá a chance de nos desenvolver ao nosso tempo, ao nosso pensamento e aos nossos corpos, né? Afinal. Aí no capítulo seguinte, que é o 14, se chama A Violência e o Poder. Esse capítulo vai falar sobre como começa a determinação entre o espaço público e o privado. E essa separação entre o público e o privado, ela separa homens e mulheres em mundos completamente diferentes. De um lado está as mulheres e a violência doméstica, e do outro está o homem e o poder público. Ou seja, são realmente mundos completamente diferentes. Exemplos disso, por exemplo, são a quantidade de mulheres que ocupam espaço de poder dentro da política. E, ao mesmo tempo, o homem coloca a esposa como recatada e do lar, e isso acaba se tornando uma piada pública. Não sei se vocês lembram disso, foi o Michel Temer, né? E a esposa dele
que na ocasião surgiu esse termo, né? Esposa recatada e do lar. Era referência a esse casal, Michel Temer e sua esposa. Bom, tudo isso que eu tô dizendo tem total relação com a violência doméstica, né? E aí no capítulo 15, que se chama Minorias Políticas, Lugar de Fala e Lugar da Dor, a questão do diálogo em nome de direitos. Esse capítulo, ele vai falar do lugar de fala, né, que é fundamental para afirmar a singularidade, o direito de existir, ou seja, quem fala está com um certo tipo de poder, né, e ele é importante para se afirmar como pessoa. E o lugar de fala também pressupõe esse diálogo, né, como reconhecimento do outro, né. E aí se faz necessário separar o lugar de fala com o lugar de dor. O lugar de dor, ele é individual, certo? E nós podemos ter escuta em relação a esse lugar de dor. Quem tem lugar de dor também tem lugar de fala, e quem tem lugar de fala também tem lugar de dor. O que eu quero dizer é que lugar de fala é um conceito em que alguém está falando em nome de um coletivo, e lugar de dor é um lugar mais individual. Essa é um pouco a diferença, certo? Aí, em seguida, parte para o capítulo 16, que vai falar da política da escuta. O nome do capítulo é esse, Política da Escuta, que vai justamente falar sobre essa questão do lugar de fala e de escuta, né? Esse capítulo, ela traz um exemplo que aconteceu com ela, né, que ela presenciou, que no caso era um homem branco, morador de rua, que gostaria de falar, de ter a palavra no encontro organizado por mulheres. E aí, segundo ele, ele não costumava ter essa possibilidade de falar, né, em reuniões organizadas por coletivos de mulheres. E aí, elas deram essa oportunidade para eles falarem, só que ele estava meio sem jeito de falar, justamente para não roubar o protagonismo delas, né? Porque aquele momento era delas. Só que naquele momento que foi dada a palavra a ele, ele foi acolhido. E aí ele conseguiu dar conta de uma pauta que era a situação das pessoas de rua, que representava não só ele, como várias outras pessoas. Então, lugar de fala, né, que é uma coisa mais coletiva, representava várias outras pessoas, inclusive mulheres em situação de rua que não poderiam estar ali presentes naquele momento. E especificamente naquele momento, ele estava sendo porta-voz, né, de toda uma comunidade que precisava de ajuda, e sem a presença dele, as outras pessoas que não estavam ali presentes, muitas mulheres inclusive, não teriam esse espaço, né? E as pessoas que estavam ali, que tinham suas casas, se não fosse por ele naquele momento, elas não conseguiriam perceber, inclusive, a ausência dessas mulheres moradoras de rua. Então, foi importante que, ainda que ele fosse um homem branco morador de rua, ele tinha uma pauta coletiva e urgente. Então, esse capítulo, essa história, ela conta, dentro desse capítulo, políticas de escuta, para a gente realmente pensar, né, no quanto é importante escutar e dar espaço para as pessoas falarem, certo? Então, o último capítulo, que é o capítulo 17, se chama Pensar Juntas, Juntas e Juntos por um Feminismo em Comum. Novamente, quero reforçar, esse juntas tem a ver com as mulheres, esse juntas é para acolher as pessoas que não se identificam nem como feminino e nem como masculino, então entra esse gênero neutro, que é esse untes, né? Perdão.
para acolher essas pessoas, e juntos porque homens podem ser feministas também, podem abraçar a causa feminista também, por um feminismo comum. Esse capítulo, o 17, ele é o último, né? Ele depois de tudo isso, né, que o livro pautou, depois de toda essa reflexão, o livro ele proporciona diversos pensamentos importantes, né, passando por assuntos de extrema relevância, como o feminismo, o machismo, a misoginia, o patriarcado. E daí a autora vai trazer essa pauta do feminismo como uma solução para o fim da desigualdade, já que ela está entendendo o feminismo como uma possibilidade de diálogo, né? Porque o feminismo ele se propõe ao diálogo, né? E a autora, inclusive, traz um apontamento para o golpe que aconteceu em 2016 e tirou do poder a primeira e a única mulher da cadeira da presidência do nosso país. Foi um episódio muito violento e que só mostra essa violência que o livro está... só um exemplo, né, dessa violência que o livro está pontuando em cada capítulo, né? E aí o livro ele termina dessa maneira, né? Com a Márcia pontuando o feminismo como um caminho, né? De solução, de diálogo, né? Para o futuro. Novamente aqui a capa do livro. É um livro que, se alguém tiver interesse de comprar, vocês conseguem encontrar na internet por até um preço até de R$19,90, enfim. Esse aqui eu peguei na biblioteca pública do meu bairro e eu espero que vocês tenham tido a oportunidade de não só ver essa aula, mas também de ler esse livro, né? É importante que vocês procurem bibliotecas públicas para quem tem acesso, mas para quem não tiver, você também consegue encontrar esse livro na internet, gratuito, em PDF, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Então essa foi a nossa aula, agradeço a participação de todos, todas e todes, e até a próxima. Beijo!